Ganha até 250€ em free bets. ESC Online é outro campeonato. Muito boa tarde a todos, cá estamos para mais uma edição do Mercado Record e como podem ver temos casa cheia hoje e como é habitual às sextas-feiras contamos com a ajuda da Goal Point, mais concretamente hoje com o Pedro Ferreira. Pedro, boa tarde, obrigado pela tua presença. Hoje temos aqui alguns temas muito interessantes, vamos falar de João Félix, vamos também ter aqui um comparativo entre Gyökeres, avançado do Sporting, e Darwin, avançado que passou pelo Benfica. Isto porque são dois jogadores que vieram de segundos escalões. Gyökeres vem do segundo escalão do futebol inglês, Darwin do segundo escalão do futebol espanhol, antes de ter chegado ao Benfica. Também vamos analisar Alain Varela, jogador que interessa ao Futebol Clube do Porto, e vamos fazer uma comparação com o Uribe, e também vamos aqui olhar para possíveis alternativas para a ala direita do Sporting, que continua à procura de um lateral depois de Carmona, o negócio Carmona não ter sido concluído. E começamos por João Félix. Vamos aqui olhar para a evolução na carreira de João Félix, desde que saiu do Benfica, a passagem pelo Atlético de Madrid, também uma passagem mais curta pelo Chelsea. João Félix, que hoje falhou o treino do Atlético de Madrid devido à lesão, continua a ser um sonho do Benfica neste mercado de verão, sendo certo que João Félix tem outros interessados, o PSG está atento, também há clubes de Inglaterra como o Aston Villa, o próprio Manchester United também tem sido muito associado, e já o tinha sido antes de arrumar ao Chelsea. Mas Pedro, hoje trazes aqui dados sobre João Félix, porque fala-se muito desta dia que ele teve no Atlético de Madrid. Se calhar as diferenças entre ele e Diego Simeone também têm sido muito faladas, mas tens aqui, portanto, a evolução dele desde a época em que explodiu no Benfica e aqui números dos anos em que esteve no Atlético de Madrid. O que é que tens aqui para nos apresentar? Muito boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. Agora sempre às sextas-feiras, é bom rever-vos. Semana passada estreou o Pedro Tadela, mas eu desta vez estou cá para vos fazer companhia. Este tema do João Félix é obviamente interessante porque tem sido um tema muito discutido, se falhou, se não falhou, o que é que falhou até agora, e a nossa especialidade é trazer uma perspectiva mais estatística, analítica, que realmente diga até que ponto o jogador se comportou na sua já longa carreira, porque já leva 5 épocas seguidas, apesar da tenra idade, o que não deixa de ser interessante. Portanto, ainda há muito João Félix para ver pela frente, se assim a saúde lhe permitir e a carreira lhe permitir, mas aquilo que os benfiquistas têm saudades certamente é o que nós mostramos neste slide, que é o primeiro. Vamos percorrer época a época muito rapidamente o que é que ele fez até agora, e esta foi a bitola que ele definiu na época 19-20, de relembrar que aproximadamente meia época, e essa é uma das características da carreira do João Félix, é que nunca somou mais de 2.000 minutos numa liga até agora, seja por não constar das opções principais do Diego Simeone, seja por, mesmo na época em que explodiu, de imediato, foi uma aposta sobretudo de Bruno Lage, e não uma aposta inicial do Benfica. Mas foi a sua melhor época em golos, foi a sua melhor época no total de ações para golo, e teve logo aqui características muito interessantes que catapultaram o seu valor, provavelmente para aquilo que agora carrega as costas em termos de responsabilidade. Depois, obviamente, a realidade trouxe a mudança na época seguinte para o Atlético de Madrid. Muito se discute se foi a melhor opção ou não, e até que ponto não deveria ter escolhido outro clube. A verdade é que foi também daquelas que vos vou mostrar a pior época dele, do ponto de vista estatístico, só para perceberem aqui o código de cores que estamos a usar. Quando temos uma variável com fundo branco, é uma variável que não se alterou muito em relação à época anterior. Quando estamos a vermelho, quer dizer que foram indicadores que baixaram significativamente, ou pelo menos de forma representativa face à época anterior, e a verde aqueles que melhoraram. Curiosamente, há um indicador aqui que vai subir ao longo das épocas, que é a propensão do João Félix para fazer conduções progressivas, que são conduções com bola, arrancadas com bola, que reduzem pelo menos em 25% a distância inicial para a baliza contrária, e isso foi algo que ele foi tentando e ganhando desde que saiu do Benfica com mais acutilância. O resto obviamente caiu aqui significativamente, e digamos que este foi o grande choque, provavelmente com Simeone, e também com a realidade do salto que deu para o Atlético de Madrid.
A partir daqui, apesar do número de golos e de ações para golo não confirmar o que provavelmente lhe foi atribuído, sobretudo aquela previsão que surgiu na altura de que ele seria o próximo Cristiano Ronaldo português, que certamente tem sido um forte motivador da atenção especial que a carreira dele tem tido. A verdade é que os números não são tão maus como a fama que atribuem ao João Félix, sobretudo tendo em conta os poucos minutos que joga. Mais uma vez temos aqui na segunda temporada no Atlético de Madrid cerca de 1500 minutos, estamos a falar em 31 jogos, portanto um jogador que entrava muitas vezes no jogo ou saía muito cedo. E esta é a época do título do Atlético de Madrid, não é? Sim, e esta foi, salvo erro, vamos confirmar isso já a seguir, a melhor época dele no Atlético de Madrid, não necessariamente no total de ações para golo, mas nestes indicadores que se vê aqui que melhoraram substancialmente, menos posses perdidos. Estava aqui a fazer contas, dá uma média de 50 minutos por jogo, 50 minutos nestes 31 jogos, são 50 minutos por jogo. Estamos a falar de reparar que também o número de ações com bola dele cresceu desde o Benfica, ou seja, ele passou a ter mais bola ou a procurar mais bola e com números muito acima do que é normal para um típico avançado da área. Portanto, ele é um jogador muito mais de partir de trás, todos sabemos disso, de se envolver mais com a construção do jogo, e isso foi inclusive acrescente. Portanto, ele não se escondeu do jogo nos minutos que jogou. Obviamente caiu muito a frequência de remate nestas temporadas no Atlético de Madrid, já vamos ver que isso não durou para sempre, mas face àqueles quase 4 remates por jogo que fazia quando se estreou e explodiu pelo Benfica. Depois, a época seguinte, até melhorou aqui outros indicadores também muito importantes, ainda jogando menos minutos, portanto na penúltima época. Mas a média por jogo manteve-se, Pedro. Eu estava aqui a fazer contas de 52 minutos e meio por jogo. Eu penso que ele teve lesionado também nesta temporada durante algum tempo, mas rematou mais, até aumentou bastante a cadência dos dribles eficazes, que é algo que ele no Benfica não o caracterizou. Condições progressivas, lá está, como vos falei, a aumentar. As ações com bola caíram um bocadinho, mas sempre dentro das 50 por 90 minutos, e as posses perdidas aqui parece sempre uma percentagem elevada. Eu lembro-me de se falar muito disto no último, salvo erro, no último Mundial, que o Neymar tinha uma percentagem. Jogadores destes têm sempre cerca de 30% de perdas de posse. Porquê? Porque são jogadores que arriscam mais, que partem mais para cima do adversário, driblam mais, arriscam mais passes, mais no passe decisivo, e portanto normalmente têm posses desta percentagem. Portanto não é por aqui que se vê o falhanço. O falhanço claramente, entre aspas, vê-se em que o número de golos e de assistências, não sendo inexistente como por vezes parece ser o caso quando se fala de João Félix, não é também o de um jogador de 120 milhões, que eu penso ser esse o principal problema até agora, porque provavelmente se o João Félix tem sido transferido por 30, 40 milhões, o peso não seria tão grande. Esta última época, em que se dividiu entre Atlético de Madrid e Chelsea, curiosamente, rematou mais, curiosamente, não foi? Curiosamente, a época em que ele tentou rematar mais, portanto, excedeu-os, inclusive a média que tinha no Benfica. Passos para remate não cresceu, mas também manteve o nível da época anterior. Obviamente, a conversão disto em ações para golo foi fraca. Portanto, é assim, a ideia que fica, olhando apenas aos dados, e se nós imaginarmos toda a perturbação psicológica, inclusive que o João Félix deve ter sentido nos últimos anos, ao não ver o potencial que lhe foi atribuído confirmado, e até com os indicadores que vemos agora na pré-temporada dos treinos e da perturbação, eu penso que estes indicadores são muito bons para um jogador que viveu isso. Agora, será que ele alguma vez vai confirmar aquilo que se esperava dele? Será que não lhe foi atribuída uma expectativa acima do que devia ter sido atribuída, porque interessava se calhar a todos os envolvidos que assim fosse, e que acontece muito no futebol? Essas são outras questões. Agora, eu acredito que o João Félix, seja regressando ao Benfica, seja onde for, encontrando um treinador que lhe retire esse peso e que lhe dá confiança,
e que lhe permite dar sequência a alguns bons indicadores que aqui tem, pesa pouca utilização, tem tudo para dar ainda a volta por cima, até que estamos a falar de um jogador com 23 anos. Não é? E o João esteve aqui no Chelsea. Houve 2 Joões, apesar do pouco tempo no Chelsea, não temos aqui os números, mas ele foi aposta com o Graham Potter, depois ele teve logo um primeiro jogo infeliz em que foi expulso, depois chega Frank Lampard e começa a ser suplente, também não teve vida fácil no Chelsea. Mas Sérgio, o Chelsea da época passada era um bocado de maluco, aquela das loucas quase, não é? Aquilo... Deixa-me só realçar que estes números, nós escolhemos sempre números apenas de liga, por ser a competição mais longa, ou seja, falta aqui Champions League, faltam competições a eliminar, taça, portanto, mas concentramos sempre na utilização da liga porque era o que era mais comparável, digamos assim, até com o que fez pelo Benfica. Sérgio, olhamos aqui para os números de João Félix, é muito discutido, lá está, se é problema de contexto, se é problema do próprio João Félix, fala-se principalmente do Atlético de Madrid, no Chelsea também as coisas não correram bem. Agora João Félix tem de resolver a sua vida neste verão, e ontem tivemos a nossa colega, a jornalista do AS, que falou mesmo dessa baixíssima percentagem da possibilidade de João Félix manter-se em Madrid. 1%. Exatamente. Há este sonho do Benfica, João Félix tem outros interessados. O que é certo parece que a decisão de João Félix neste verão é fundamental para a carreira dele, porque a verdade é que, seja quem forem os culpados, a verdade é que contamos 2 falhanços de João Félix no estrangeiro, não é? 2 falhanços, não é falhanços, porque vimos, e o Pedro disse bem que os números não são maus, mas acaba por não corresponder às expectativas, não é, do dinheiro que foi investido e das expectativas que havia em torno de João Félix. Não são números, nem exibições, nem performances de um jogador de 120 milhões de euros ou 126 milhões de euros, como quisermos. Eu acho que é um momento decisivo da carreira de João Félix, quer dizer, não digo que se falhar o próximo projeto acabou a carreira dele, não é isso, mas também por isso é que o próprio Atlético de Madrid quer uma escolha boa para o futuro de João Félix. É claro que não vai fazer parte, não faz parte dos planos de Simeone, isso parece-me claro, até que o detalhezinho parece que é só um detalhe, que é a questão da camisola ter sido retirada, a camisola 7 passou para Griezmann, é um detalhe com alguma importância, creio eu. Neste caso, o Atlético de Madrid, para recuperar a maior parte, ou grande parte do dinheiro que investiu em João Félix, precisará de o colocar num clube que pague um valor parecido, e sinceramente acho que não há nenhum clube no mundo que o faça neste momento, ou um clube onde ele se possa valorizar, possa ser emprestado e possa valorizar-se de forma que daqui a um ano, daqui a 2 anos, possa haver esse investimento forte. Eu acho que o último clube onde o Atlético de Madrid quererá ver João Félix é o Benfica, é mesmo assim. Eu acho que, se pensarmos, a imagem que eu tenho um bocado na cabeça é o Atlético de Madrid vai entrar num corredor com portas de um lado e do outro, potenciais clubes onde deixar João Félix. Eu acho que a última porta de todas é do Benfica, porque, primeiro, porque obviamente que é até por uma questão quase psicológica de devolver um jogador por quem pagaram 120 milhões de euros ao clube que recebeu os 120 milhões de euros, quer dizer, o Benfica ficaria com o dinheiro e com o jogador pelo menos mais um ano. Outra coisa, o Benfica não tem capacidade para pagar as taxas de empréstimo que o Atlético de Madrid quer, e hoje em Espanha falava-se de uma taxa de empréstimo de 20 milhões de euros, o Benfica não creio que fará isso para um jogador durante um ano. E a terceira coisa é que eu acho que se o João Félix regressar a Portugal, dificilmente voltará a ter um valor de mercado muito elevado. Creio que se vai criar um pouco a imagem que é um jogador da Liga Portuguesa e não só. Eu vou dar aqui um exemplo, se calhar, que eu não sei se é definitivo, mas aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Quaresma, que saiu do Barcelona, voltou a Portugal, com o Simão, que já foi difícil depois olharem. Simão ainda teve proposta do Liverpool na altura e do Atlético de Madrid, acabou por ir para o Atlético, mas já houve desconfiança na forma como se olhava para esses jogadores, que serão muito novos de Portugal, acabaram por não se ingrar à primeira no estrangeiro, voltaram a Portugal e depois já foi difícil voltar a apanhar esse comboio. E eu creio que pode acontecer isso com o João Félix se voltar ao Benfica, que é, por muito bem que esteja no Benfica e faça uma grande época aqui no Benfica, será difícil, se calhar, que outros clubes não olhem com desconfiança para as capacidades de João Félix para jogar noutro nível, num nível mais alto. Portanto, eu creio que será a última porta, mas é uma porta que o Benfica vai tentar manter aberta, porque quanto mais passar o tempo, e eu acho que o tema de João Félix, contra a vontade do Atlético, não vai ser resolvido nas próximas semanas. Acho impossível que seja resolvido até a final deste mês. Portanto, vamos ter uma novela, um culebrón, como dizem os espanhóis, até agosto, até
bem longe em agosto, creio eu. E eu acho que quanto mais tempo passar e quanto mais se aproximar o dia 1 de setembro, que é o dia do fecho do mercado, mais aumentam as hipóteses do Benfica de conseguir este sonho. E atenção, é importante ter esta palavra, porque foi contra a Record no último domingo, noticiou este interesse do Benfica em fazer regressar João Félix, usou a palavra sonho. O João Félix é um sonho de verão do Benfica. É um sonho, como qualquer sonho, está longe de ser uma realidade, obviamente, mas é algo que o Benfica, eu acho que posso dizer isso. A nossa colega Patrícia Carson ontem me dizia que a hipótese de João Félix ficar no Atlético de Madrid é de 1%. Aquilo que me disseram esta semana do Benfica, de uma pessoa ligada ao Benfica, foi a hipótese de João Félix vir para o Benfica é de 10% nesta altura. É baixa, é muito baixa, mas é uma hipótese que está viva e está alimentada dentro do próprio Benfica. Ou seja, Cardoso, nosso leitor, toca aqui num ponto, diz que se regressar ao Benfica, João Félix tem a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões e com uma excelente Liga dos Campeões pode ter novamente mercado. Também é um ponto que joga aqui a favor do Benfica. E falaste em sonho, e quem também tem um sonho, mas aqui fazendo a passagem para o mercado do Futebol Clube do Porto, é Alan Varela, médio do Boca Juniors, que tal como escrevemos na edição de hoje, quer dar o salto para a Europa, e aqui posiciona-se o Futebol Clube do Porto, que quer contratar este médio. José Miguel Machado, boa tarde. Que novidades é que tens aqui sobre Alan Varela? Olá, Rafael, boa tarde a ti e a todos que nos acompanham, aí e em casa também. As novidades que temos de Alan Varela, e até são algumas, e uma delas já trouxemos hoje no jornal, de que a primeira proposta que o Futebol Clube do Porto fez ao Boca Juniors foi recusada, uma proposta ligeiramente acima dos 7 milhões, e digamos que era uma proposta que o Porto já sabia, meio que já sabia de que não iria pegar junto do Boca Juniors. O jogador tem uma cláusula de rescisão de cerca de 13,5 milhões e o Boca está a tentar esticar a corda para valores próximos da cláusula. A informação que temos de hoje é que o próprio Boca fez uma contraproposta já mais próxima dos 10 milhões, portanto acredito e as indicações que vão surgindo de ambas as partes é que há confiança de que o negócio se vai acabar por fazer e a Alan Varela virá a ser o jogador do Porto. Ontem também houve notícias de que o jogador já teria um acordo com o Futebol Clube do Porto para 5 anos, e digamos que se assim for, será também algo normal nestes casos, visto que é um jogador de 22 anos, portanto o mais natural é que o Futebol Clube do Porto lhe dê um contrato de 5 anos, e aquilo, eu acho que é aquilo que mais pode animar as hostes esportistas, é que as indicações vindas das duas partes são de que há margem para o negócio se fazer. O Futebol Clube do Porto sabia que dificilmente convenceria o Boca Juniors com os 7,2 milhões que ofereceu inicialmente, mais 15% de uma mais-valia, mas que o negócio se poderá fazer com um valor ligeiramente acima, assegurando assim o tal médio que Sérgio Conceição tanto deseja para fazer esquecer o Uribe, e já falaremos disso um bocadinho mais, de uma forma mais detalhada a seguir. Portanto, é um jovem jogador com enorme margem de progressão, já vem com pedigree de grandes jogos, de clube grande na Argentina, e como todos sabemos, os jogos lá também têm bastante peso, sobretudo com o River. Portanto, acredito que aos 22 anos é um jogador já preparado para se assumir como, não digo figura, mas como um elemento importante no meio-campo do Futebol do Porto, que ficou órfão daquele que foi o patrão ao longo das últimas épocas. Portanto, é um negócio que possivelmente se irá concluir muito, muito brevemente. O Porto também não quer arrastar isto muito mais tempo. O próprio Boca Juniors também não tem interesse em arrastar muito o processo, porque precisa também de dinheiro para investir. Eles estão à procura de reforçar a equipa em vários setores para depois atacar a Copa Libertadores, que tem os oitavos de final no início de agosto. Portanto, acho que interessa a todas as partes, também ao próprio jogador, e isso foi algo que nós escrevemos hoje, que ele quer dar o salto, está bastante entusiasmado com esta possibilidade de jogar no Futebol Clube do Porto, um clube que lhe abre a montra da Europa e da Liga dos Campeões. Portanto, as partes parecem estar todas de acordo de que o negócio é algo para se fazer. Resta agora haver o acordo entre os dois clubes, e acredito que não esteja para muito, que esteja para breve.
E aqui vamos tentar conhecer melhor um pouco o Alan Varela. O Porto perdeu um médio nesta temporada, neste verão, o Uribe, como é sabido. Pedro, para conhecermos aqui um pouco melhor Alan Varela, pode fazer o papel de Uribe? Sei que tens aqui um comparativo entre os dois jogadores, poderá ser por aí o papel dele? Pode, mas vai ter que ir às aulas, porque o Uribe não só evoluiu muito no Porto, sobretudo com Sérgio Conceição, para o jogador que se despediu do Dragão, como também aqui, mesmo o Uribe que chegou, que foi a comparação que nós fizemos, ou seja, em vez de pegarmos no Varela de agora e compararmos com o Uribe que sai, neste caso comparámos com o Uribe que chegou em 2019, curiosamente por um valor muito próximo daquele que é atribuído ao Varela neste momento nos sites de valorização, mas com diferenças. O Uribe que chegou tinha mais chegada, mais golo, algo que até perdeu um bocadinho, apesar de ter marcado golos, inclusive nesta última época, e marcado muito mais do que o Varela marca. Perdeu um bocadinho para crescer nas funções de defensivas ao serviço do Futebol Clube do Porto, mas entre os dois médios que chegaram, no caso do Varela temos um jogador muito mais de construção, de muita circulação, portanto ele tem muito mais bola nos pés do que o Uribe tinha quando chegou. Realiza por 90 minutos mais 20 passos do que o Uribe realizava também quando chegou, com mais eficácia também porque tenta um passe mais conservador, digamos assim, na tentativa de chegada à baliza, e esse é um aspecto que eu acho que ele vai ter que crescer no Porto com a continuidade de Sérgio Conceição, que é o pedido que o Sérgio Conceição faz à sua equipa de um tipo de passe muito mais vertical e muito mais de ruptura à procura dos avançados e dos extremos, que é algo que todos os jogadores têm que fazer e que inclusive o Uribe já fazia muito mais do que o Varela faz. Quando chegou, o Uribe chegou com uma média de 5 passes progressivos por 90 minutos, o Varela ao chegará com uma média de 2, portanto existem aqui certos comportamentos que são típicos da forma de jogar do Porto, que certamente o Varela vai ter que ganhar com o tempo. Do ponto de vista de solidez defensiva, de médio de contenção, que o Porto obviamente precisa com a saída do Uribe, e de médio de construção de apoio aos médios que depois conduzem a bola mais para a frente, porque essa também não é uma característica do Varela, mas o Uribe também não tinha muito isso, quando chegou, de conduzir a bola, de fazer o box-to-box. O Varela vai ter que crescer. Agora, tem indicadores, obviamente, muito interessantes do ponto de vista daquilo que já oferece. Falta-lhe um bocadinho o golo, como se vê, e ele tem esses dados que vocês veem aí, sobre o balanço das últimas 2 ligas argentinas, ele tem uma assistência, portanto não é por aí, tem muito que crescer ainda para chegar à preponderância que o Uribe foi tendo, mesmo reconhecendo nós que o Uribe se destacou sobretudo por ser o patrão defensivo do meio campo do Porto nas últimas épocas. É isso que fica elucidativo nestes números, mas José Miguel Machado, esta não é a única indefinição ainda no meio campo do Porto, para além da procura de um médio. Há a questão com o Otávio muito falada, tem o interesse do Al Nassr, também já foi comentado também o interesse do Inter, mas o saldo, digamos assim, por Otávio, porque a cláusula de rescisão vai subir em breve, e a cláusula nesta altura é de 40 milhões, subirá para 60, está a chegar ao fim essa cláusula de 40. Ainda será possível sair por 40? Como é que está a situação? Como é que os interessados por Otávio já bateram à porta do Dragão? Não? Diria que os adeptos do Futebol Clube do Porto ainda vão ter mais algumas horas de sobressalto relativamente a esta situação de Otávio. A cláusula dos 40 milhões é válida hoje, é válida ainda amanhã, a partir de domingo passará a ser de 60 milhões e digamos que aquilo que se pode dizer, aquilo que me parece evidente é que amanhã fecha o mercado de Otávio. Assim que bater a meia-noite, o mercado de Otávio fecha, porque a verdade é que ninguém acredita que se não houver um clube a bater os 40 milhões da cláusula, haverá um clube depois de amanhã a dar 60 milhões. Isso não seria quase gestão danosa. Hipóteses, Zé, vou interromper. Colocas a hipótese de Otávio ser negociado, isto é, vendido por 40 milhões a partir de domingo ou não? Ou 45 milhões, por exemplo, ou 50, não sei.
Dificilmente, eu acho que eu não vejo isso acontecer, até porque os clubes que eventualmente poderiam pagar os 40 milhões por Otávio poderiam pagá-lo até amanhã, até porque não há aqui aquela questão de exercícios que estão a acabar, por exemplo, como aconteceu com alguns negócios que não aconteceram em junho e depois foram a acontecer em julho por causa dessas questões de entrar num exercício diferente. Neste caso não é disso que se trata, portanto eu acho que se houver alguém realmente interessado em Otávio, que a proposta chegará ao Futebol Clube do Porto entre hoje e amanhã e não depois. Isso eu não acredito que aconteça. Portanto, agora, a verdade é que estamos a chegar ao deadline e ainda nada aconteceu. É verdade que o jogador viu com interesse a possibilidade de rumar ao Al Nassr, sobretudo pela exorbitância de dinheiro que lhe foi oferecida, né? E acredito também ali o fator Ronaldo também possa ter pesado um pouco, mas a verdade é que não há indicação de que o Al Nassr esteja na disposição de dar os 40 milhões a pronto que o Futebol Clube do Porto exige para libertar Otávio. Falou-se também de interessados em Itália, mas também interessados esses que nunca passaram à prática, e a verdade é que ao Porto, até ver, ainda não chegou qualquer proposta no valor da cláusula. Portanto, veremos ainda algumas horas até a cláusula subir para os 60, e também sabemos que do poderio dos clubes sauditas, neste caso do Al Nassr, e portanto a qualquer momento pode chegar a tal desejada proposta a cobrir o valor da cláusula, e nesse caso, tendo o jogador já demonstrado o interesse em rumar à Arábia Saudita, creio que bastará isso, porque era algo que nós também fomos escrevendo ao longo dos últimos tempos, de que a última palavra seria sempre de Otávio. Podia surgir um clube que batia a cláusula e depois o Otávio optar por não sair. Isso desta vez, neste caso do Al Nassr, parece que não se coloca, e o Otávio está mesmo na disposição de ir. Resta saber se os sauditas vão pagar aquilo que o Porto pretende até amanhã. Pedro, é sabido que o Otávio é um jogador extremamente influente para Sérgio Conceição, se não é o jogador mais importante, anda lá perto e tem muitos anos de ligação ao Porto. Seria um rombo grande para Sérgio Conceição perder aqui Otávio. Certamente, olha, é um tema muito quente no que envolve o nosso trabalho, porque como nós elegemos há 2 épocas consecutivas o Otávio como MVP da Liga, obviamente, como imaginas, isso gera imensas paixões relacionadas com a clubite. Mas depois, quando se analisa o desempenho do jogador e as coisas absolutamente atípicas que ele, para a posição que tem em campo, foi oferecendo ao Porto ao longo destes anos, percebe-se bem, independentemente da opinião que cada um de nós pode ter, porque eu penso que o Otávio também paga uma forte fatura da personalidade que tem, do ponto de vista da percepção pública e sobretudo nos adeptos rivais, do seu comportamento, mas é um jogador absolutamente fundamental para o Porto. Uma das perguntas que se costuma pôr muito na brincadeira quando nós destacamos o Otávio é: se ele é assim tão bom, porque é que ninguém o levou até agora? E se as pessoas procurarem um bocadinho a informação sobre a última renovação do Otávio com o Porto, percebem a razão. É que os clubes estrangeiros que poderiam estar interessados no Otávio, eu lembro-me que se falou do Liverpool no passado e outros clubes dessa dimensão. Normalmente os clubes que vêm a Portugal pagam grandes quantias de transferência porque sabem que vão contratar jogadores com um nível salarial cujo ponto de partida é muito mais baixo do que aqueles que já têm nos países onde esses clubes estão, ou se contratarem a outro clube dessa realidade. O caso do Otávio não é esse. O Otávio já tem um salário e bónus de nível de topo, o que também pode ser uma razão para o Porto, entre a espada e a parede, contemplar a saída do Otávio, porque obviamente o impacto que teria nas contas do Porto, se a situação for complicada como o Porto inicialmente descreveu, seria significativo. Portanto, é um dilema complexo, mas também é essa certamente a razão pela qual o Otávio dificilmente, na minha opinião, será transferido para um clube de topo neste momento, porque o ponto de partida já seria muito elevado, a somar ao valor de transferência, mas uma saída para um mercado como o saudita, neste momento em que todos os dias surgem manchetes surpreendentes e valores surpreendentes, esse sim é possível. Sim, ainda hoje veio a notícia de
o Al-Hilal de Jorge Jesus quer estar negociado, tem acordo, aliás, com o Aleksandar Mitrovic, avançado do Fulham, já terá oferecido 35 milhões de libras, foi o número que eu vi no The Athletic, e esse valor foi rejeitado pelo Fulham, mas estamos a falar de um dos bons jogadores da Premier League, acho que dos grandes avançados da Premier League, e o mercado saudita está a chegar a esses jogadores já, não é? E pegando aqui na deixa de avançados que foi necessário fazer um grande investimento, passamos aqui para a atualidade leonina, porque Gyökeres já jogou de Leão ao peito, estreou-se hoje no particular frente ao Estrela da Amadora, João Sós Ribeiro. Tivemos a estreia finalmente tão ansiada pelos adeptos de Sporting, ainda não puderam ver em ação, porque o jogo não foi televisionado, só assim soubemos da informação do resultado, mas deu para saber já alguma coisa sobre esta estreia de Gyökeres? Sim, olá, boa tarde, Rafael. Sim, de facto já temos algumas informações, vamos detalhar amanhã um bocado mais aprofundado na nossa edição de papel, porque Ruben Amorim de facto aproveitou estes testes. Posso dizer, também já terminou o teste com o Marítimo, o Sporting também voltou a vencer, desta vez por 3-0. Ainda estamos a recolher informação nesta altura sobre este jogo. Mas sim, aqui o ponto principal, acho que é de facto a forma física em que Gyökeres chegou. Ele fez, repare-se que isto hoje foi o segundo treino, ele ontem fez um treino na academia, os índices físicos impressionaram. Ruben Amorim recebeu, vamos lá assim dizer, a autorização, ou pelo menos a permissão de utilizar já o internacional sueco no jogo de hoje, e de facto foi o que aconteceu. Jogou na segunda parte, teoricamente, pelo que sabemos, num trio ofensivo com o Edwards e Chermiti, o Chermiti que foi o grande herói da partida ao assinar um hat-trick. Mas teoricamente ele terá jogado mais ou menos, vou avançar aqui um bocadinho esta parte, foi ensaiada uma dupla com o Chermiti, com o Edwards um bocadinho mais atrás. É uma nuance tática, se calhar depois até o Pedro nos pode elucidar um bocadinho sobre isso, que o Ruben Amorim já tem utilizado no passado, uma nuance tática que se calhar vai ser utilizado um bocadinho durante esta temporada. Pelas informações que colhemos, basicamente nesta fase o Gyökeres impressionou mais de facto pela forma física como se adaptou. Aliás, teve lá 2 ou 3 arranques que colocaram em grandes dificuldades os centrais do Estrela da Amadora, porque é um jogador de facto muito possante. Quando colocam a bola nas costas das defesas adversárias, cria muito perigo, e foi já isso que ele mostrou. Como é óbvio, ainda não podemos dizer que marcou, que vai ser. Vamos esperar então no dia 19, aquele jogo com o Genk, que será o primeiro televisionado. Entretanto, lá está, ele vai mantendo a forma, desta vez vai ganhando aquelas rotinas com os companheiros de equipa, e vamos de facto ver se é aquele jogador que o Sporting tanto precisa. Foi o investimento mais caro de sempre da história do Sporting, tem a cláusula mais alta de sempre da história do Sporting, portanto a fasquia está muito alta. Vamos ver se de facto o Gyökeres vai conseguir responder a todas estas expectativas. E durante os últimos dias, e principalmente desde que Gyökeres chegou ao Sporting, muitos adeptos fazem uma comparação. Nós também trazemos aqui alguns dados, porque Gyökeres vem do segundo escalão do futebol inglês, e há uns anos o Benfica contratou Darwin Núñez do segundo escalão do futebol espanhol. Os investimentos até foram relativamente semelhantes. Pedro, as semelhanças acabam aqui, ou há mais semelhanças entre Gyökeres e Darwin Núñez? Há semelhanças e também há muitas diferenças. Este foi um comparativo que o Record também deu destaque e outros mídias deram destaque. Foi muito polémico, obviamente, porque a partir do momento em que comparamos Gyökeres com Darwin, o normal é os adeptos, sobretudo dos clubes envolvidos, viverem isto com muita paixão e destacarem logo aspectos que são óbvios, e que eu convido sempre quem olha para o nosso trabalho deve ficar contente por identificá-los, porque é suposto identificá-los e pensar à luz desses temas. E, por exemplo, a idade dos jogadores é obviamente uma diferença significativa. O Gyökeres chega com 25 anos, o Darwin chegou com uns anos a menos ao Benfica, e isso, mas isso não é determinista, ou seja, não é por ser mais jovem que um jogador vai naturalmente sempre atingir um patamar superior nos anos seguintes. Aliás, começámos este live vendo um caso, João Félix, que não cumpriu aquilo que fez com 18 anos, quando deu esse salto. Portanto, estas coisas não são preto e branco assim. Aqui o mais interessante e o mais importante, e esta ideia até não foi nossa, foi de um seguidor que sugeriu este comparativo e acabou por fazer muito sentido e a tornar-se interessante, porque o Darwin é obviamente um avançado que deixou uma marca no futebol português recentemente e cujo tipo de negócio
também teve muito impacto, portanto foi uma operação de valorização rápida e curta, e com muito sucesso para o Benfica, de um jogador que veio de um segundo escalão de uma liga de topo, exatamente como as Gyökeres. O Gyökeres certamente não vem com o plano de potencial e de expectativa de potencial que o Darwin vinha, eu acredito, até porque os números não são nada semelhantes, como podem ver no momento em que chegam. Eu penso que o Gyökeres vem exatamente porque o Sporting quer desempenho imediato. Mesmo que o Gyökeres não venha a ser uma venda, que é outra coisa que nos habituámos em Portugal, é que qualquer contratação é feita numa lógica de posteriormente vender pelo dobro ou pelo triplo. Não tem que ser necessariamente assim, até porque os plantéis vencedores não se constroem apenas de jogadores com muito potencial. É preciso jogadores pilares, com experiência, qualidade, resiliência em dificuldades, que ajudem os outros a cumprir o seu potencial. E o Gyökeres pode ser isso e pode resolver um problema que o Sporting e sobretudo Ruben Amorim finalmente perceberam que existia, e os números com que ele chega são muito interessantes, sobretudo porque, como estavam a descrever e bem, ele é um avançado, não é um pinheiro de área, ele é um jogador com arrancada, com progressão com bola. Portanto, eu comparo mesmo com estilos de jogos. Deixa-me só dizer-te que eu, aquilo que conheço do Gyökeres, que ainda não é muito, obviamente, não vi jogos seguidos inteiros dele, mas parece-me que lá está, que é um jogador, eu não acho muito diferente de Darwin Núñez, no sentido que é um jogador forte no ataque à profundidade, muito agressivo também no ataque ao espaço. Isto é, à vista desarmada, parecem-me jogadores. Parece-me que a comparação faz sentido. Depois vemos aqui os números são bastante diferentes. São aqui, atenção na chegada. Atenção também que o Darwin, muitas pessoas já não se recordam, mas a primeira temporada do Darwin no Benfica não foi muito feliz. Jogou muitas vezes 14 golos, 11 assistências, sim. Jogou muito descaído pela esquerda, desperdiçou muitos golos. Por exemplo, este indicador que vocês veem ali, que é o aproveitamento dos golos comparados com os expected goals, voltou a ter um valor negativo. Foi na segunda época que o Darwin explodiu muito. Lá está, e dizes bem, aproveitando muita profundidade. Nós fizemos essa análise várias vezes. O Darwin em jogos em que tinha que jogar sobre defesas muito... Lembramos dos jogos da Liga dos Campeões, por exemplo. Exatamente, jogando contra o Liverpool, contra o Ajax, exatamente, contra o Barcelona. Com espaço. Eu lembro-me de um jogo contra o Porto, o jogo no qual o Porto foi campeão na Luz, que vi ao vivo, e vi os dois Darwins que existia na primeira parte, ou até o Porto marcar o golo, o Benfica com espaço. Darwin, que causou muitos problemas, ele teve aliás um golo anulado num fora de jogo milimétrico. Quando o Porto marca o golo e recua linhas e o Benfica teve que tentar furar a defesa do Porto, o Darwin foi descaído para a esquerda pelo Veríssimo e desapareceu completamente do mapa. O Gyökeres não tem essa dualidade, é um jogador, é um avançado. Eu acredito que um avançado centro. O Gyökeres pode ter no Sporting um papel semelhante àquilo que o Taremi teve no Porto ao longo destas épocas, que é um jogador que tem capacidade para participar no jogo associativo e conduzir a bola para a área, sem que isso prejudique a sua eficácia e a sua capacidade para jogar na área. A dúvida que eu tenho, mas isso será desfeita comparativamente, por exemplo, com o Taremi, que junta imensas qualidades, inclusive o jogo aéreo, é que eu não tenho a certeza que o Gyökeres seja tão matador de cabeça como o Taremi por vezes é. Embora... E achas que ele pode lidar bem com defesas mais fechadas, mais apertadas, com blocos mais baixos, sem espaço nas costas? Eu penso que sim, até porque algumas vezes ele teve que enfrentar isso, ou seja, e tu vês em alguns jogos dele que tanto vês golos de condução, de aproveitamento de espaços, como vês golos em que, lá está, como destacaram há pouco e bem, o lado físico do jogador, que também é importante, se impõe na conquista da bola, na proteção da bola, para depois concretizar. E depois há aqui outro fator muito importante, que é, certamente, Ruben Amorim agora querá moldar os Gyökeres à ideia de jogo que preconiza para o Sporting, e eu gostava muito de ter visto uma coisa que vamos falar a seguir, que era jogadores da qualidade, por exemplo, do Pedro Porro, a cruzarem para um Gyökeres,
seria algo interessante, mas eu já vou descrever porque é que isso era tão importante quando falarmos dos laterais do Sporting. Olha, Pedro, e tanto tu como aqui o nosso leitor, o David Marques, ajudaram aqui a fazer essa ponte para este tema, porque o David pergunta como é que está o negócio do lateral direito para o Sporting, pergunta se será o Lamptey. João, pergunto se será o Lamptey e como é que está essa situação do Sporting, sendo que Carmona, como é sabido, já não vai ser jogador dos Leões. Sim, Carmona não vai ser jogador dos Leões, aliás o Sevilha agora até fez um jogo particular, havia a expectativa se ele pudesse só jogar ou não, mas afinal não jogou, portanto fisicamente não está mesmo bem, pelos vistos, pelo menos para jogar já hoje. Entretanto, respondendo ao David, é um jogador que de facto interessa ao Sporting. Nas últimas horas em Inglaterra foi avançada a possibilidade de facto o Sporting ter avançado com uma proposta de 10 milhões de euros. Record pode confirmar que de facto isso não avançou, ou pelo menos não foi avançada essa proposta, o jogador não deixou de interessar, vai continuar pelo menos até o Sporting apresentar outro jogador a ser uma opção válida. E hoje curiosamente em Inglaterra também o treinador do Brighton, pelos vistos, também torceu assim um bocadinho já o nariz à saída do Lamptey, portanto lá está, será sempre um negócio que não é fácil. Aliás, um jogador vir da Premier League para Portugal não é fácil. Aliás, podemos ver, não é? Mesmo o Gyökeres, que veio do Championship para o Campeonato Português, não foi uma operação fácil, foi mesmo muito complicado. Não podemos também esquecer, além do Lamptey, ainda o Van de Beek. Ele, durante o Europeu de Sub-21, que se realizou na Geórgia, ele abriu completamente as portas ao Sporting, mostrou-se interessado. É um jogador, de facto, que também tem aquele pendor ofensivo, que se calhar aquele sistema tático de Ruben, que o sistema tático de Ruben Amorim tanto pede, mas também vamos ver também, de facto, qual é o sistema tático de Ruben Amorim esta temporada. Pelo que vemos, pelo menos agora estão a ser feitos alguns testes e vamos esperar, mas se calhar, pronto, o Pedro agora aqui vai-nos elucidar um bocadinho melhor sobre este tema. Pedro, e tu também trazes aqui precisamente o Lamptey aqui para cima da mesa. Tens aqui um comparativo também com Pedro Porro, mas trazes também aqui outros jogadores, porque... Pedro também esteve a fazer scouting para nós hoje. Exatamente, esteve aqui a fazer um trabalho de scouting e portanto traz aqui alguns jogadores que poderiam ou não ter um encaixe no Sporting. Ele dá números, faz scouting e também tira cafés. O Sérgio lançou-nos este desafio. Eu confesso que nós não gostamos muito de fazer assim scouting flash, que é muito rápido de um dia para o outro, porque gostamos de fazer as coisas bem feitas, mas trouxemos, eu penso que pelo menos para mostrar, para destacar alguns aspectos, inclusive no jogador que sai e que é o grande ponto a substituir, que foi o Pedro Porro. E eu trouxe-vos, em primeiro lugar, um comparativo do Porro que saiu, e isto estamos a falar de meia temporada. O Porro saiu, no momento em que saiu, era o melhor lateral direito da Liga, estatisticamente, ponto final, foi o melhor lateral da Liga nos nossos indicadores na primeira volta, já o tinha sido em épocas anteriores. E à direita temos o Pedro Porro, que chegou quando o Sporting contratou. Isto também para dar uma perspectiva que às vezes os jogadores não chegam com aquela ficha estatística que permite logo concluir o desempenho que vão ter a seguir. Agora, para isso é que serve o scouting estatístico e o observacional, para nós encontrarmos sinais nos jogadores observados e depois confirmados com dados que nos permitam concluir se o jogador tem o que é preciso para corresponder às expectativas. O Pedro Porro é obviamente um lateral muito difícil de substituir, não tanto no aspecto defensivo, onde sempre esteve o seu Aquiles, ou o menos bom, digamos assim, do excepcional que ele ofereceu, mas na parte ofensiva de construção, vá a bola para a frente. Eu vou-vos só dar um indicador, eu vou-vos mostrar vários jogadores a seguir. Um deles é o Tariq Lamptey. O Tariq Lamptey é um dos dois que mais se aproxima do Pedro Porro, por exemplo, na frequência e eficácia de cruzamentos, mas só para vos dizer, o Tariq Lamptey faz, em média, 5 cruzamentos por jogo. O Pedro Porro ia aos 7, que era um valor absolutamente excepcional. Nenhum dos laterais que vou aqui mostrar excede os 5, e o Tariq Lamptey é de facto o único que foi aos 5. Isto para destacar o que de facto era muito bom no Pedro Porro e que torna tão difícil a sua substituição. O Tariq Lamptey, se nós olharmos para a ficha dele, e aqui eu trouxe a época, não a última, porque ele jogou muito pouco nesta última temporada,
mas imediatamente anterior, portanto 21-22, para comparando com a meia temporada do Porro desta época, e vemos aí vários douradinhos interessantes, digamos assim, se passa publicidade, no desempenho do Tariq Lamptey. Por exemplo, a propensão para conduzir a condução progressiva, que é algo que obviamente destacava muito o Pedro Porro, e que é muito pedido na forma de jogar do Sporting, conduzir bola a longas distâncias em ruptura, a capacidade de drible também, a eficácia defensiva superior à que o Porro demonstrou, sobretudo na época de saída. Ele teve um bocadinho melhor na época anterior neste aspecto, mas começou muito mal a temporada passada. O passe para finalização não tão frequente, e eu aqui queria só destacar, antes que me esqueça de um ponto, jogador do Brighton, contratado pelo Brighton na academia do Chelsea, já que era jogador que o Brighton levou para a Inglaterra ainda muito jovem, e depois passou por vários emblemas, até... Isso vai acabar contigo a vender o teu peixe, não é? Porque o Brighton tem um sistema de scouting também muito assente em... Exatamente. O Brighton, e esta é uma história curiosa que as pessoas podem investigar, o Brighton, que é presidido, aliás, não é presidido, é posse de um magnata que ficou rico no mundo das apostas, usando... Anthony Bloom, sim, Anthony Bloom. E que é um grande rival do Brentford, eram sócios, os magnatas eram sócios e zangaram-se, e os dois clubes seguem uma lógica de data scouting e de utilização de data intensiva nas opções que tomam. O Sporting, pelos vistos, também está muito atento a isso, porque parece gostar dos jogadores que passam pelo Brighton ou que foram escolhidos pelo Brighton antes. Mas e já agora, vou só ajudar um bocadinho. É um facto que o Brighton, até na Premier League, está a ser um exemplo excepcional de sucesso, a comprar bem, a vender bem, tem produzido uma série de craques em série nos últimos anos. E o Brentford também, não tão bem como o Brighton este ano, mas desde que subiu, toda a gente esperava que caísse rapidamente, e tem segurado muito bem e conseguido alguns resultados interessantes. Mas pronto, o Lamptey é um nome realista. Estamos a falar, lá está, pela idade, pelo valor de mercado. Este talvez seja o principal problema que o Sporting enfrenta, porque é um jogador com valor de mercado já significativo, mesmo com pouca utilização no ano passado, internacional. É uma escolha que faz todo o sentido o Sporting perseguir, muito mais até do que o Carmona. Acredito que o Carmona seria uma opção um bocadinho mais budget, certamente com os seus méritos, comparado com o Tariq Lamptey, e à falta de Carmona o Sporting decidiu avançar para aquilo que eu penso que já desde janeiro, quando se falou no nome dele, era a grande vontade do scouting do Sporting. A partir daqui vamos entrar na ficção científica, para corresponder ao pedido, ou ficção futebolística neste caso, para corresponder ao pedido do Sérgio, mas para dar para dar três formas de abordar o problema. Primeira forma, tentar replicar exatamente o que o Sporting fez com o Porro, e que provavelmente também tenta fazer com o Lamptey, mas aqui com um valor mais realista. Só para explicar que nós escolhemos 3 jogadores relativamente realistas no contexto do Sporting os conseguir ir buscar. Não entramos numa lógica FIFA FM de tudo é possível, porque obviamente não faz sentido, isso não seria sério. Aqui temos Issa Caboret, um jogador do Manchester City, tal como o Pedro Porro o era, que jogou emprestado ao Marseille este ano e que teve indicadores muito interessantes. Curiosamente, tal como o Lamptey, são os 2 jogadores que mais se aproximam do Pedro Porro, não só na frequência de cruzamento, mas sobretudo na eficácia. O Pedro Porro ficava próximo dos 20% de eficácia de cruzamento, que ao contrário do que as pessoas possam imaginar, já é uma percentagem muito alta, ou pelo menos dentro da média alta. Vou-te interromper porque tu me explicares uma coisa. A eficácia de cruzamento é o quê? É cruzamentos que acabam com remate ou que chegam a um colega de equipa? Que são recebidos, rematados ou recolhidos por um colega de equipa.
São jogados a seguir por um colega de equipa, não é? Portanto, Ok. depois a posse até pode ser perdida imediatamente a seguir porque o colega falha o remate ou falha a recepção, mas a entrega foi eficaz. Obviamente a entrega eficaz depende dos dois, não é mérito só de quem cruza. Claro. Mas normalmente estas Se percentagens... puseres a mim na área, tenho certeza que os cruzamentos Sim, vão e ser a mim, muito mais eficazes. eu a cruzar para ti não deve chegar aos 20%, certamente. Mas Não. no caso do Caburé, por exemplo, ultrapassa, chega aos 23%, que é um indicador interessante, até melhor que o do Porro, e como vocês podem ver aí, ele tem vários indicadores promissores para a idade que tem e tem um valor de mercado baixo comparado com o Tariq Lamptey, digamos assim. Tem a particularidade de já ter 32 internacionalizações, obviamente é pelo Burkina Faso, é diferente do Ghana, mas para a idade que tem, já tem uma experiência aqui internacional interessante. E é um jogador conhecido por Ruben Amorim, porque defrontou o Sporting 2 vezes na época passada na Liga dos Campeões. Jogou nos 2 jogos, entrou nos 2 jogos, aliás, contra o Sporting. Jogos de má memória para o Sporting, ambos. Sendo que, lembrando isso, o Marselha também joga com sistema de 3 centrais, portanto também é um jogador habituado a fazer essa ala toda. Não é? Sim, no ano passado jogou pelo menos com o Tudor, este ano não sei como é que vão jogar. Agora passamos para o jogador seguinte, é numa abordagem de ir buscar um jogador experiente, um jogador feito, digamos assim. Um bocadinho como aconteceu com o Gyökeres agora para resolver o problema do ataque. E aqui destacamos um jogador de uma nacionalidade que o Sporting já conhece, os argelinos, nomeadamente com Slimani, que é o Youssef Attal, que esta época, eu aqui trouxe mais uma vez a época anterior, porque nesta última época ele jogou poucos minutos, jogou cerca de 700, à volta disso, minutos na Liga, teve um desempenho muito interessante, na mesma, pelo Nice. Na época anterior, que é esta, tinha jogado mais e com um desempenho também interessante. É um jogador que não cruza tão bem, ou com tanta eficácia, digamos assim, como o Pedro Porro, mas tem as outras checkbox lá, tanto as defensivas mais eficazes que o Pedro Porro, como a propensão para a condução com bola, o equilíbrio entre, e vocês podem ver pela mancha que está no heatmap, que é um jogador que consegue o efeito raro de ter mais intensidade de ações do que o Porro no número de minutos muito comparável aí que vocês podem ver. Portanto, jogador que tem muita bola, muita ação defensiva e ofensiva, mas aqui estamos a falar de um jogador já de 27 anos, completamente internacional, 20 internacionalizações pela Argélia, um valor de mercado em linha com o Caburé que falámos antes, a entrar no último ano de contrato, que é sempre uma coisa que os clubes portugueses também tentam explorar e que pode ser interessante. Depois, para fechar aqui a ficção futebolístico-estatística, um caso mais curioso, que era um jogador que foi formado no Sporting antes de rumar ao Vitória e depois ao Futebol Clube do Porto, que se destacou muito no Porto na posição, que chegou à Inglaterra e teve um arranque fulgurante, aliás tão fulgurante que podem ver aí que parece que entornamos um tinteiro vermelho no heatmap dele, mas não, é mesmo uma formiga no corredor direito, e que depois, fruto do infortúnio da lesão que teve, desde então, desde esta época 19-20, que não voltou a replicar este desempenho. Aliás, tem jogado pouco, mas que poderia ser, ou seja, eu vejo uma opção desta, quando o Sporting foi buscar uma alternativa agora no último mercado para rapidamente resolver o problema da saída do Porro, talvez tivesse feito mais sentido um Ricardo Pereira, que é um jogador que precisa de uma nova oportunidade, digamos assim. Só que é um jogador que ainda tem contrato até 2026 no Leicester, mas que certamente procurará jogar agora num nível superior. Portanto, aqui temos 3 abordagens completamente diferentes. Eu acredito, sinceramente, até pelos nomes que temos visto que o Sporting vai seguir a primeira, ou seja, jogador jovem, valor de mercado ao custo comportável, que permite ao Sporting depois capitalizar mais tarde na negociação, mas há muitas formas de
de abordar este problema, digamos assim. Estava aqui a ver o caso do Ricardo Pereira. Ele, esta época, só começou a jogar a partir de fevereiro. Portanto, para o Sporting tem sido sempre um risco a tirar-se de cabeça para o E tem sido um jogador com azar que não é... E vamos lá ver. É um jogador que o perfil não entra. É um jogador que já tem esta idade. O Sporting prefere jogadores mais jovens que possam rentabilizar. Com o Ruben Amorim tem sido isso, até para mas o Sporting em janeiro, para substituir o Porro, foi a Belharino, né? que é um jogador também que não é bem jovem, né? Já trouxe o Antunes mas foi também. Por empréstimo também. E João Pereira também no passado, houve alguns desse perfil que deram. Mas basta ver agora até o perfil de Carmona que eles foram buscar, lá está, era aquele jogador jovem para valorizar, de rendimento esportivo e financeiro. E pronto, o Ricardo, lá está. Já não entra. O Ricardo eu vejo seria sempre num cenário de empréstimo, como posterior opção, salário obviamente com suportável. O salário do Ricardo deve ser bastante elevado, é preciso não esquecer que ele está há muitos anos na Inglaterra, no Leicester, e já foi campeão no Leicester, né? E é verdade que desceram, mas eu não sei quando foi a última renovação que ele fez, mas era um jogador com um estatuto muito, muito grande no Leicester até à zona. Era um dos melhores jogadores da equipe. E fica aqui o trabalho do Pedro, de scouting, trabalho também da Goal Point, naturalmente. Faltam os cafezinhos, da próxima vez não te esqueças, Pedro. Faltar aos cafezinhos. Já estamos mesmo a fechar, uma versão mais longa, uma edição mais longa do que o habitual. Só queria deixar aqui uma pergunta, porque tem muitos leitores perguntado aqui hoje nesta edição, portanto, José Miguel Machado queria para responder aqui com alguma brevidade, que é esta pergunta que foi muito popular hoje, que é como está o negócio de Ivan Reims, se é que há negócio, porque foi um jogador associado e que esteve ou está na lista do Porto, vais tu dizer-me, já há algum avanço? Sim, acho que adepto de todos, acho que todos os adeptos dos clubes portugueses gostariam de ter Ivan Jaime no plantel na próxima época. Foi de facto uma das grandes revelações, foi até o jogador jovem do último campeonato, e isso basta para comprovar a qualidade que ele tem. Mas quanto à possibilidade de rumar ao Futebol Clube do Porto, aquilo que se sabe é que é um jogador que está bem referenciado no Futebol Clube do Porto, mas por enquanto não temos qualquer indicação de que haja negociações avançadas ou perto disso para o assegurar. As fichas do Porto estão neste momento em Alan Varela. Creio que também poderá haver novidades relativamente a Nico Gonzalez nos próximos dias. Portanto, o Futebol Clube Porto está focado em reforçar o meio-campo, que é aquele setor que foi identificado como deficitário nesta altura e onde há maior urgência. Se depois haverá margem para uma investida por Ivan Jaime, veremos, sabendo também que o Famalicão não está em saldo, está até bastante bem a nível financeiro, portanto, e tendo em conta a situação do Futebol Clube Porto, não sei até que ponto é que há grande margem para um negócio com o Famalicão para lhe roubar aquele que é provavelmente o seu melhor jogador. Mas é um processo a acompanhar. Eu sei que os adeptos do Porto estão muito entusiasmados com o Ivan Jaime, mas acho que vão ter que esperar ainda e vamos ver se terão sorte no final ou não. Olha, e para acabarmos, ficar aqui uma nota curiosa de um jogador que foi alvo do Benfica há alguns anos, acabou por não rumar ao Benfica. Cavani, jogador do Valência, que segundo houve notícias em Espanha que diziam que o treinador de Valência já não conta com ele. Cavani tem mais um ano de contrato, e aqui surge a notícia do jornalista Rodrigo Romano, que diz que Cavani está a treinar no Valência em regime de pré-temporada, ainda não soube que o Valência não conta com ele, quer ficar na Europa, portanto tem um ano de contrato e não quer abdicar deste ano de contrato. Fica aqui esta nota de Cavani. Mais notícias para o Boca Juniors, que é um dos alvos que têm para este mercado, era contratar Cavani. Eles queriam reforçar o ataque e aliás, a questão do Varela também se falava de que eles queriam apressar para terem dinheiro para depois irem atrás de Cavani, porque precisam de nomes fortes para atacar o Libertadores em ano de eleições, portanto há aqui todo um interesse, mas essa notícia acaba por não abonar muito a favor dos argentinos. Não, mas o que nós precisamos agora é de uma novela com o Cavani, mais uma. Ficava uma bela novela de verão. Voltamos a 2020 outra vez. Tiveste o Guioqueira, já foi parecida. Sim, o Cavani foi até agosto, não foi assim uma coisa que demorou muito tempo. Uhum. Vamos ver então como é que fica o futuro Cavani. Ficou aqui esta curiosidade. Pedro, obrigado pela tua presença, obrigado também aos meus colegas, Sérgio, José Miguel Machado e ao João, e naturalmente aos leitores que estiveram connosco. É tudo, voltamos na segunda-feira. Até à próxima.
Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato.